Espírito de Deus, que o Senhor possa estar nesse lugar, Deus, de uma forma diferente hoje. De uma forma em que o Senhor afete verdadeiramente o Espírito e traga luz sobre o Espírito que há em cada pessoa. Porque as nossas crises, Pai, advêm da escuridão do entendimento da nossa alma. Que o Senhor possa nos ensinar com a Tua palavra nessa noite, verdadeiramente ensino dos céus e não de homens. Que o Senhor venha falar através da minha pessoa, que o Senhor venha inundar o coração de quem está aqui. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse texto fala de muitas coisas, mas a principal posição desse texto é a questão da humildade. É a questão do servo que serve. Algumas pessoas, elas entregaram sua vida a Cristo, mas não entenderam bem o que é ser Cristo. E elas usam Deus para os seus interesses pessoais. Deus tem que vir para abençoar, mudar minha mulher, mudar meu marido, mudar meu filho, mudar minha história, mudar meu negócio. E toda vez que nós usamos Deus para o nosso próprio interesse, talvez seja o maior pecado do homem ainda na terra. Porque o que aconteceu no Éden com Adão foi que ele procurou a árvore do conhecimento do bem e do mal para seu próprio interesse. Então o homem ter seu próprio interesse é uma coisa comum desde muito tempo. E tudo que Cristo veio ensinar sobre a terra é que você não seja alguém que procure seus interesses, mas que você entenda o que é ser um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo se preocupa com cada pessoa que está ao seu lado. O maior trabalho nosso não é ganhar uma alma lá fora. Nosso trabalho é a gente se tornar unido aqui dentro e conhecedor um do outro. E não ter queixas um do outro. E não ter palavras ou preconcepções a respeito um do outro. Porque uma igreja que tem preconcepções, às vezes amargas um do outro, às vezes tristes, às vezes depreciativas, ou às vezes queixosas, são pessoas que não encontraram a liberdade em Cristo. Porque Cristo veio justamente para isso, para tirar a nossa natureza humana. Ou fazer que a nossa natureza humana seja como a de Cristo. As pessoas estão buscando não sei o que em Deus, porque uma pessoa que questiona,
que não se sente bem, que não, sabe, não se ajunta, não se entrega a ninguém, ele tem que ter uma causa mais forte, ele tem que provar que todo mundo está errado, para ele não poder se juntar a todo mundo. Eu falava semana passada, em cima dessa revelação do pastor Paulo Júnior, ele fala que nós somos uma reunião de eus egoístas na igreja, que cada um pega Deus para si e faz com que Deus realize seu próprio desejo. E não foi assim, como eu falei na pregação da semana passada, na oração do Pai Nosso, porque é sempre assim, o Pai é nosso, né? A bênção minha e o pecado é seu. Porque quando a gente é eu, a gente nunca é corpo, a gente nunca é corpo de Cristo, não é nós. E esse texto diz que Deus veio em forma humana, e quando você pede algo em nome de Jesus, você tem que ver se aquilo combina com aquilo que ele se transformou, porque mesmo sendo homem, antes de voltar a ser Deus, porque quando Pedro revela que Jesus é o Cristo, ele não fala o Senhor é o Jesus Cristo, não, ele fala o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, o próprio Deus encarnado. Quando a gente ouve essa história, a gente tem que entender que, por exemplo, eu falei muito sobre trabalho na igreja semana passada. Deus não vem te dar dons para encher o teu ego. Eu quero fazer tal coisa para ser reconhecido. Não, você trabalha na igreja para poder materializar, informar as pessoas, resplandecer as virtudes de Deus no teu trabalho. Elas só vão reconhecer Deus em você através do seu trabalho, da sua virtude de servir. Jesus, quando fala sobre posições, ele fala que o menor no reino será o maior. Ninguém ouviu isso. Mas tem pessoas que servem para serem saciadas no seu emocional. Elas não servem para servir, elas servem para ter benefícios, porque elas não têm um bom casamento, elas não têm um bom relacionamento, então elas têm uma posição na igreja para suprir a sua carência, para serem reconhecidos. Não basta ser reconhecido por Deus, tem que ser reconhecido pelo humano. E é muito triste isso, porque enquanto eu fico preso ao que você pensa de mim, porque vamos supor que 50% pensa bem de mim e 50% pensa mal de mim, eu estou com um problema, eu vou ficar doente. Porque se tivesse 2 ou 3 que pensassem mal de mim, tudo bem, ou não gostasse de mim. Então você nunca pode precisar que o ser humano valide você como pessoa. Mas a vida inteira nós fizemos um movimento de que as coisas têm que ser, para nós. Porque eu tenho falta. Se você tem falta, você não conheceu a Cristo. Quando a gente fala, vem aqui à frente e entregue a sua vida a Jesus. Talvez depois dessa palavra você vai entender o que é ser Cristo na terra. O que é ser um cristão. Porque a palavra cristão é um pequeno Cristo. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, inclusive se for sua mulher, fala, eu não preciso do seu amor. Eu já encontrei o meu amor. Porque a gente faz sempre ao contrário. Diga para o seu irmão que você ama ele. Aí tem uma pessoa estranha do seu lado, uma pessoa que você nunca viu, fala, eu te amo. Fala, fica até chato um trem desse. Primeiro que você faz todo mundo pecar na igreja, porque o cara não ama quem está do lado. Fala, eu te amo. Não ama nada, não sabe... Você entendeu? Não ama. Então, assim, se você se tornar um pastor ou uma pastora, jamais diga para alguém dizer para o outro lado que você ama ele. Você vai fazer a igreja sair em pecado naquela noite, entendeu? Porque a gente se suporta, vamos dizer assim, a gente se compreende, né? A gente até desenvolve laços com alguém aqui. Claro que você tem o seu núcleo dentro da igreja, mas dizer que você ama a todos igualmente, tem gente que você nem sabe nem o nome. Pelo menos para saber o nome, tem que saber o nome para amar, né? Porque a gente tem que se render ao próximo. E toda vez que a gente tem uma crise na nossa vida é porque a gente saiu do nosso ambiente de cristianismo,
da cristandade. Por exemplo, o verdadeiro processo do cristianismo, como Jesus disse aqui, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual a nós. Deixa eu explicar uma coisa. Todo mundo trabalha na dimensão do passado e futuro. É que no passado eu era assim, um pecador, e agora no futuro eu espero que eu seja um homem glorificado em Deus no dia do julgamento. Acho da forma mais simples que a gente pensar, essa é uma das grandes mentiras da ideia do cristão. Porque você não vai para o futuro. Você está na eternidade, você veio da eternidade e está voltando para a eternidade. Quando você aceita Cristo, você entra na eternidade. Então não tem futuro. Você já vive o futuro, você já vive num ambiente que nunca se acaba. Porque se você espera ser melhor no futuro, todo o seu presente pode ser um presente de desculpas. Ah, eu não fiz por isso. Ah, eu não me envolvi por aquilo. Mas daqui a um tempo, pastor, eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer, desculpa. Se você não reconhece a sua posição na eternidade agora, mas como que eu posso estar na eternidade se eu sou um pecador? Espera aí, quem disse que quando você aceitasse Cristo você não iria errar mais? O próprio Cristo conhece a falhabilidade humana, a falha do homem. Sabe como que a gente evangeliza? Eu quero fazer um script aqui, como eu vi no vídeo. Eu quero 2 pessoas aqui, rapidinho aqui em cima. Pode vir 2 jovens aí, corre aqui. Vamos, gente. 2 pessoas aqui. Gente, 50 para o próximo que vem. Poxa vida. Fica aqui. Só para você entender um pouco a questão de como a gente evangeliza. A gente faz uma campanha mais ou menos assim. Aqui estou eu, crente. Aqui está o pecador. E aqui está o Cristo. Eu, ele, o Cristo, tu, o pecador. A gente faz uma campanha mais ou menos assim. Tu, quero falar um pouco com você. Quero falar que a minha vida mudou porque eu aceitei Ele. E porque eu aceitei Ele, eu sou salvo. Mas eu quero que você, tu, aceite Ele. Porque eu já estou salvo. E se você, tu, não aceitar Ele, sabe o que vai acontecer? Ele é meio ressentido. Você não aceitou Ele, você vai para o inferno. Cristo é meio ressentido. Ele, aqui está com Cristo. Ficou ressentido. Porque você não aceitou Ele. Mas eu estou bem. E se você não quiser, tu não quiser aceitar Ele, eu já aceitei Ele. Esse é o estilo de conversão que a gente faz. Um verdadeiro cristão chega assim: nós precisamos pregar por nós que pensa que é eu. Esse nós não sabe que ele é nós. Nós precisamos falar com ele. A gente chega a falar: nós queremos dizer que você é nós, mas você pensa que você é eu. Entendeu? Você pensa que você é um eu. E nós queremos dizer para você que você não vai ser feliz se você não se tornar um nós. Você precisa parar de pensar em ser eu e começa a pensar em nós. Porque se você pensar como nós teremos só um. E eu quero dizer para você, que quando você não se transforma em nós aqui sentimos a sua falta. Porque você faz parte desse corpo. Você faz parte dessa história. E por isso que nós queremos invadir você do nós. Amém, igreja? Enquanto a gente pregar eu, tu, ele, e não entender que nós somos nós, a gente precisa parar com as divisões dentro da igreja.
Nós já tivemos problemas com a visão solar muito tempo atrás. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Aqui ninguém é de ninguém, nós somos nós. Entendeu ou não? Nós temos várias equipes aqui na igreja, e cada equipe tem o seu líder, e cada equipe tem que fazer seu trabalho, tem que cuidar da sua equipe cuidadosamente, porque esse é o seu trabalho que Deus deu. Mas vamos ser equipes nós, não equipes ele ou nós, entendeu? Vamos ser um só corpo. Você que não faz parte de equipe nenhuma, entra no nós, procura uma equipe. Procura os líderes de equipe, fala, eu quero participar do nós. Então assim, não viva sozinho. Você não ganha nada em viver sozinho, porque uma das coisas muito fortes dessa palavra que eu vi é que a grande ideia de pecado, sabe o que é? É comer primeiro e repartir depois. E a grande ideia de santidade é a ceia de Cristo. Eu reparto e depois eu como. Vou repetir. A grande ideia de pecado na Bíblia está no que aconteceu com Adão. Eu como e depois eu reparto. E a grande ideia de santidade de Deus é o que o Cristo fez na ceia. Eu reparto, depois eu como. Enquanto todo mundo não está servido, ninguém pode comer. Se a gente não entrar nisso, a gente vai viver um cristianismo oco. Não vai sentir Deus. Porque você nasceu para se entregar para alguém. E você não se entrega para ninguém, a não ser para a sua própria vida. Só para o seu próprio eu. Como é que você pode ser feliz alimentando a si próprio? Não se doando, não se envolvendo, não participando. Eu quero dizer uma coisa, isso entristece o coração de Cristo, porque enquanto a igreja não for uma reunião de um corpo, ela for simplesmente a reunião de eus individuais, usando Deus para o seu bel prazer, nós nunca vamos impactar a cidade. Nós não vamos mudar a cidade. Nós, em última tese, a gente usa a cidade para o nosso prazer. A gente quer que a cidade esteja toda organizada para que eu possa passar numa rua boa, comércios bons. Se a gente for espremer a questão de ser cristão mesmo, a coisa vai muito mais longe. Por exemplo, você tem um comércio e tem 2 ímpios na sua lateral, o bom cristão ora para que Deus abençoe os 2 ímpios poderosamente antes dele. Porque o cristão, em última tese, é o último a comer. É o último que está na fila. Se teu filho vai pegar uma vaga no colégio, você tem que orar para outras pessoas pegarem primeiro. Para que depois você coloque o seu filho. Porque o cristianismo é você fazer com que os outros se encaixem primeiro. É você servir o outro. Claro que isso é muito difícil para nós. Fala, pastor, isso contrapõe todo o ensino que a gente tem aprendido em relação a ser o primeiro, a ser o mais abençoado, porque a gente pensa assim, nós vamos ter o nosso comércio vai render muito, e os do lado que são ímpios têm que ver o nosso testemunho e achar que a gente é mais próximo porque a gente tem Deus, e aí porque a gente tem uma aliança no altar, e aí, ou seja, você está desejando que ele chegue ao fundo do poço para que ele possa entender Cristo? Há necessidade disso? Os filhos deles passam fome, há vergonha quando as coisas não vão bem. Há contas que se atrasam. Como é que, como cristão, a gente pode entender que isso é certo? Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, na Samaria, na Judéia, nos confins da terra, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. E ele diz, sejais as minhas testemunhas. Ele disse, seja, não... Claro que o indivíduo declara seu testemunho, mas no grupo o indivíduo manifesta seu testemunho. Você consegue entender? Quando eu tenho um testemunho, ele sai para fora nas minhas atitudes. Eu estou para te servir, eu estou para te ajudar, eu estou para te ouvir. Eu não me interessa se você tem 10 anos de problemas para frente. Se você tem dificuldade, eu estou para te servir. E eu sei que nós temos muitas pessoas aqui na nossa igreja que são cristãos mesmo, que fazem isso.
Mas eu queria que você, que não está fazendo isso, entendesse o que é verdadeiramente ser Cristo. Ser Cristo é quando você se doa, quando você se põe à disposição. Outro dia eu falei sobre os envelopes da igreja. Tem pais deixando filhos rabiscar os envelopes. Quanto custa um envelope desse, pastor? R$1? 80 centavos, R$1? É um patrimônio seu o envelope, não é um patrimônio da igreja. Porque essa igreja é sua, é nossa. Nós somos um só. Você tem que se preocupar com a sua casa espiritual, que também é essa casa aqui. Eu quero te dizer que Deus tem nos falado muitas coisas. Eu quero te passar uma passagem em Colossenses, que diz assim, Colossenses 2, versículo 6. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. E o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei, mas agora Deus o ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os pecados, anulou a conta das nossas dívidas com os seus argumentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre dias santos, ou festa de lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe, afirmando o que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm motivo para estar cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla todo o corpo, alimenta e mantém unido por meio de juntas e ligamentos. Assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Amém? O grande problema que a gente tem é que a gente precisa entender que as fábulas humanas, os pensamentos, a sabedoria humana, ela está nos tirando da nossa eternidade, porque a eternidade já começou para você. Do dia que você aceitou Cristo, começou uma eternidade, você está dentro dela. Ela só vai fechar no arrebatamento, glorificando o nosso corpo, mas estamos dentro da eternidade. Porque se você está fora, você não está com Cristo. Não existe passado. Quer falar sobre o passado? Sobre o seu pecado? Quer mesmo? Vamos falar sobre o passado do Filho de Deus, Jesus? Me explica o assassinato lá de Davi, lá com Urias. Me explica
o que Tamar fez. Me explica Raabe na genealogia de Jesus. Se você não conhece a Bíblia, você vai saber que essas pessoas são pessoas que fizeram coisas horríveis. Se a gente fosse falar que Jesus descende de um ser humano, a raiz de toda a descendência de Cristo é toda perturbada, feita por homens. Claro que Cristo, como dizem por aí, né, que a teologia, o pastor Paulo falou isso, né, dos 100 umbigos, né, pessoas que se transformaram, foram feitas sobre a terra sem umbigos, né, porque Adão e Eva não tinham umbigo, né, não nasceram de gente, não tinha passado. Engraçado que ele fala uma fala muito interessante, ele fala assim, você não tem a sensação que Deus errou? Ou que Deus pelo menos desorganizou algumas coisas? Porque ele só tinha um casal no Éden. Ele fazia culto com uma congregação de 2 pessoas. Todo dia, na viração do dia, tinha culto. E não deu certo. Essas 2 pessoas que Deus cuidava, não deu certo. Aí vem Jesus. Jesus, na vez de andar com aqueles caras que eles andaram, os apóstolos aí, e como diz o pastor Paulo, né? Como é ruim de escolha, né? Porque, pelo amor de Deus, os homens que eles escolheram, né? Os apóstolos, tudo foram muito problemáticos. Logo que Jesus morreu, já estavam brigando entre circuncisão, não circuncisão, judaísmo, não judaísmo, já tinham as brigas entre eles. Mas Jesus podia ter passado 3 anos escrevendo um livro de como seria o culto, as canções, como a gente levantava a mão, como a gente abaixava, uns 200 ou 300 sermão para a gente já só repetir aqui, ninguém podia fazer sermão porque já estava feito o sermão, o livro da graça, chamaria isso. Jesus podia passar 3 anos montando toda a estrutura. Por que que Jesus não fez isso? Porque no trabalho você aperfeiçoa a sua carne caída. Porque se ele tira tudo de você, como que você ia ser refeito? Quando você trabalha, você se doa, você se enche das virtudes, você mata a sua carne. Eu quero terminar falando sobre fé. A fé, eu já tenho dito que a fé não é para que você materialize coisas. A fé é para que você entenda o mundo espiritual de uma forma muito diferente. A gente usa a fé sempre para o natural, já percebeu? Toda pessoa que tem fé para o natural, ela não tem uma fé de Cristo. Ela tem uma fé humana. Ah, eu tenho uma fé que eu vou comprar um carro. Bom, você tem uma certeza, é uma fé humana, perfeito. Temos que ter fé naquilo que a gente faz naturalmente. Mas a fé dos céus não é a fé das nossas necessidades. Ela é a certeza daquilo que eu não tenho ainda, que eu espero. Você tem que acreditar que você é esse Filho de Deus e que dentro de você há características inumeráveis. Porque o maior problema do ser humano é acreditar na sua potencialidade, que ele é. Você olha para você, na boa assim, às vezes você não acha que você é ruim demais, que você não tem esse direito de ser eterno, esse direito de ser parecido com Cristo. Fala, gente, eu sou muito ruinzinho. De vez em quando você não se critica, não? Talvez a pessoa que mais se aborta não são aquilo que falam de você, mas aquilo que você fala de você. Isso aborta você, isso mata você. E a fé é para que você acredite além daquilo que você tem de sua concepção, acreditar naquilo que Cristo falou sobre você. A fé é para que você traga a presença de Deus para mudar as suas concepções. Ele fala que, uma coisa que eu achei muito interessante, que não é pecado fazer o sinal da cruz, porque antigamente, isso é um John Stott, acho que falou num livro dele, ele fala que antigamente as pessoas faziam um contrato, colocavam uma cruz, os cristãos marcavam com uma cruz. Eles faziam um cheque, botavam uma cruz, sabe por quê? Porque ao dar aquele cheque, ele queria que aquele cheque representasse espiritualmente, entendeu? Quem ele era. Que ele poderia ter certeza que ele morreu naquela cruz e que ele ia fazer de tudo para que
esse cheque representasse o reino e que nesse cheque já tinha morrido a sua carne, toda a vontade dele. Ou seja, quando Jesus fala, pega a sua cruz e me siga, ele está dizendo assim, se crucifique, tenha certeza que você não vai dar outra a sua carnalidade, mas assim a sua cristandade, que você se tornou Cristo. Quem não morre, não entende o poder da cruz. Enquanto você estiver tentando ir para a cruz, mas você não foi para a cruz, você não vai conseguir mortificar seus desejos. Um cristão, sempre ele vai fazer algo para que o reino seja evidenciado, para que Cristo seja honrado, e não para que os seus desejos sejam cumpridos. É muito importante isso, porque nós somos uma geração de inciso memado, de carentes. Se Cristo te amou, você não precisa de amor mais nenhum. Não cobre do seu esposo, sua esposa, amor. Se Cristo foi realmente colocado no seu coração, você tem que ser uma pessoa abundantemente amada, pronta a dar amor para todas as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Isso é se render a Cristo. Tiago diz, para finalizar, que nós pedimos muito mal, porque pedimos para gastar no quê? Nas nossas orações, em nossos prazeres. E não adianta você dizer assim, pastor, eu não peço nada, eu tenho uma vida tranquila, não incomodo ninguém, mas também não faz parte do nosso. Não atrapalho ninguém, eu estou lá quietinho, não dou problema na igreja, eu nem vou na igreja direito para não dar problema. Porque eu sei que já participei da igreja, pastor, e tem muita gente que dá problema, então eu nem participo da igreja mais, porque eu fico no meu cantinho, de vez em quando eu apareço, mas você não cumpre o nosso. Você não cumpre a vontade de Deus.